dia, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, o 06, o perfumado, o cheiroso, a fragrância que todas as morenas falam assim: ai, que bom que meu nariz tem 2 furos para cheirar coisa tão gostosa desse jeito, tá bom? Bebendo agora de manhã aqui meu cafezinho mineiro, com o nosso tradicional cafezinho, o açúcar mascavo. Vocês estão convidados, tá bom? E tô aqui para colocar um vídeo a mais no canal aí, falando mais uma vez de balística, sendo que desta vez eu vou falar usando os chumbos slugs para comparar, aqueles que me enviou o Freire Guerra, do canal Freire Guerra, sobre 2 coisas importantíssimas para a gente entender os chumbos slugs, sobretudo. Na balística existem 2 coisas que são muito imprescindíveis para você entender comportamento de projéteis, sobretudo da balística de impacto ou a terminal, que é entender coeficiente de arrasto e entender aceleração em projéteis vinculado ao coeficiente de arrasto. E eu vou fazer tudo aqui, vou tentar fazer de forma mais simples, sem entrar em fórmulas e tal, para não acontecer de complicar no entendimento. Eu vou tentar ser o mais simples possível aqui. Olha bem, vocês lembram que no outro vídeo eu fiz a seguinte comparação, no vídeo anterior a esse: você prefere que um carro bata no seu carro andando a 60 por hora ou que um trem de ferro bata andando a 30 por hora? Qualquer pessoa, ainda que não entenda nada de física, vai falar: não, eu prefiro um carro, porque o trem de ferro é mais pesado, ele vai arrastar meu carro, vai acabar com o meu carro, o outro carro vai trazer dano, mas nem tanto. O que nos leva a entender que, ainda que você não conheça bem física e balística, você sabe, até por questão de proporção, que velocidade muitas vezes não é tudo. Este detalhe levou aqueles que viveram antes que nós, que não tinham o gozo do conhecimento da ciência, a dizerem que alguns projéteis eram possuídos pelo demônio. Tanto que haviam projéteis que levavam o nome do adversário. Porque eles não conseguiam entender como que pode um objeto, um projétil, uma coisa... Deixa eu pegar aqui um objetozinho que tem aqui, uma porquinha aqui. Como pode uma coisinha desse tamanho acertar num osso tão duro, vazar, trazer dano à pessoa? Como pode uma coisa que faz um furinho de nada, quando você vê que não mata uma pessoa ou vaza uma parede? Que poder que isso aqui tem? Eles não entendiam. Então, em não entender, eles atribuíam a poderes místicos, porque é uma coisa muito natural no ser humano, que ele não explica, ele mitifica, quando ele não crê em Deus e quando ele não conhece a ciência que explica aquilo ali. Então a balística, ela ensina o comportamento, ensina para a gente sobre o comportamento dos projéteis, que faz ver, vamos voltar na comparação lá do trem e do carro. Por que uma coisa um pouco mais pesada e menos veloz traz mais dano do que outra que vai muito mais veloz, mas tem um pouco a menos de peso? Como vai ser a comparação que vocês vão ver aqui, que é o slug de 1,20 gramas com o Promax de 0,94 gramas. Um tem cerca de 25% a mais de peso do que o outro, mas consegue e metade da velocidade, mas consegue trazer tanto ou maior dano do que o outro projeto, que é muito mais veloz do que ele. Então vamos entrar aqui num detalhe aqui chamado coeficiente de arrasto. Olha bem, a física diz que todo corpo que está em repouso, vou usar como exemplo esse tripézinho aqui e essa garrafa, já que eles estão aqui. Todo corpo que está em repouso, aí leia-se parado, por falar em repouso, tende a permanecer em repouso. Essa garrafa e esse tripé, a tendência é ficar assim até o dia, vamos dizer assim, que o mundo acabar. Eles tendem a ficar em repouso. Isso é a lei da inércia.
Para eles serem tirados daqui, precisa que uma força seja aplicada a eles, senão eles vão continuar em repouso o resto da vida. E essa força é proporcional à massa que cada um deles tem. Então, um objeto que tem menos massa, é menos denso, uma força menor tira do lugar. Olha aqui, com o dedo, o tripézinho, ó. Tirei o tripé do lugar. A garrafa com o dedo, ó. Não vai. Então, a força necessária para tirar da inércia um corpo é maior à medida que esse corpo tem maior massa. Por que que ele é maior? Aí já vamos começar a entrar na balística. Porque existem coisas, vamos dizer assim, entre aspas, forças que fazem e querem fazer esses movimentos, esses corpos ficarem no lugar que estão em proporções diferentes. Essas duas forças, primeiro é o atrito. Uma coisa é empurrar isso aqui, ó. Não é que eu empurro fácil. Outra coisa é empurrar a garrafa, ó, é mais difícil. Porque ela gera mais atrito para deslocar. Portanto, a força de atrito é maior nela do que é no objeto leve. No caso dos nossos projetos, como eles se deslocam no ar, o atrito é exatamente o atrito que eles têm com o ar. Então, é muito fácil de entender, por exemplo, quer ver? Deixa eu ver aqui um outro exemplo para vocês aqui. Vou pegar aqui uma coisa que eu tenho aqui, fácil aqui, peraí. Vamos fazer na prática para todo mundo entender, para não ter dificuldade de entendimento para ninguém. Como a aula é, como diz o Theo, ao vivo, eu não pensei em nada antes, então vamos por aqui. Uma coisa é a resistência do ar a um objeto assim, ó, que é retangular, que é todo chato. Outra coisa é a resistência do ar, que é uma coisa redonda. Sabe-se que esse aqui vai encontrar menos resistência do que este. Por quê? Porque as moléculas de ar vão passar mais fácil, vão contornar mais fácil esse objeto do que este. Então, implica em que um objeto pode se deslocar mais veloz no ar, driblar melhor a resistência do ar do que o outro. Por aí você começa a entender porque que o impacto de um começa a ser diferente do impacto do outro, porque ele é menos agarrado pelo ar, retido pelo ar do que outro muitas vezes. Só que isso não está só em função do formato, da aerodinâmica, vamos dizer assim, dos projéteis. Está em função também da massa do projétil. Porque é mais difícil você parar um objeto pesado do que parar um objeto leve. Isto se deve à força necessária para fazer com que um objeto volte à inércia novamente, a parar. Essa força é maior quando a massa é maior, a força necessária. Eu coloquei um exemplo aqui no computador para vocês verem aqui, que é um programa que simula exatamente do tanto de força que pesos diferentes, ou que massas diferentes, melhor dizendo, requer para que o objeto seja desacelerado. Então eu vou interagir com vocês aqui na tela. Temos aqui na nossa tela um homem, vocês podem acompanhar no mouse aí comigo, com um peso de 80 quilos. Esse era empurrado pelo nosso robozinho, tá? Com 500 newtons aqui embaixo, ó. Nós vamos colocar aqui uma força total de 500 newtons. Pelo espaço, acompanha o velocímetro aqui em cima comigo, de 20 segundos. E nós vamos ver quantos newtons são necessários para reter 80 quilos, empurrado 20 segundos, submetidos a 20 segundos a uma força de 500 newtons. Nós precisamos de 150 newtons para reter 80 quilos. Vamos trocar agora esse peso de 80 quilos, tá? Por uma latazinha de lixo de 100 quilos, que é o que o programa nos concede aqui a possibilidade de trocar de peso. E nós vamos de novo aplicar os mesmos 500 newtons pela mesma quantidade de tempo aqui em cima, 188 newtons foram necessários para desacelerar um peso
que tem cerca apenas de 20%, 25% a mais peso do que o outro anterior a ele. A quantidade de força necessária para poder conseguir segurar o impacto do objeto mais pesado foi 188 newtons, enquanto no outro foi bem menos. Então isso explica por que um chumbo mais pesado traz às vezes mais dano ao alvo lá na frente, por causa da necessidade que existe de força para fazê-lo retornar ao seu estado de inércia. Visto isto, eu preparei aqui para você uma outra experiência para que você entenda direitinho o que eu estou explicando aqui. Isto que vocês estão vendo aqui e que vocês verão lá no vídeo também, mostrado para vocês, é um pêndulo balístico. Esse pêndulo aqui pesa 345 gramas. Para que serve esse pêndulo? Ele é muito usado em balística. Você pode digitar aí pêndulo balístico, vai ver diversos vídeos em balística usando pêndulo. Inclusive, através dele, uma hora eu vou fazer um vídeo mostrando isso, você pode saber qual é a velocidade do projétil na boca do cano. Mas hoje nosso objetivo com ele não é esse. É exatamente medir a força de impacto e a energia cinética desprendida por dois projéteis de peso diferentes. E nós vamos usar aqui o Promax de 94 gramas e o Slug .218 calibre 5,5, ambos no calibre 5,5, de 1,20 gramas. Então um cerca de 25% a mais de peso do que o outro. E vamos disparar no pêndulo balístico e medir o deslocamento em ângulo, força de impacto e quantas vezes ele vai pendular. E vocês verão o resultado então, como que surpreendentemente, apesar do Slug ter uma velocidade, uma potência muito inferior à do Promax, ele vai dar um resultado muito parecido, mostrando que velocidade não é tudo, que massa é importante também. Vamos dar uma olhadinha então, rodar o vídeo aí para vocês verem. Vocês viram aí que a diferença dos dois no pêndulo é muito pequena. O Slug elevou o pêndulo até 158 graus e o Promax a 162, 4 graus a mais apenas. E que na hora de pendular, o Promax só levou um pendulamento a mais, e mesmo assim um pendulamento de curto ciclo. Então vocês veem que a balística de impacto dos dois pode ser praticamente igualada, que mostra que objetos com maior massa, às vezes submetidos a uma aceleração menor, trazem tanto dano ou maior do que uma velocidade maior, porém com a massa menor. Nós vamos encerrar aqui agora com um experimento que vai nos falar sobre o coeficiente de arrasto. Esse é um experimento que eu chamo de análise do coeficiente de arrasto na prática, através da aceleração da gravidade. Como que esse experimento será feito? Vai ser montado uma plataforma de soltura dos projéteis, sendo que o projétil Promax de 0,94 gramas, vai ser solto a uma altura de 21 centímetros, vocês vão ver aí. No mesmo lugar, porém, a altura de 11 centímetros, será solto o Slug.
Então o Promax vai ter 21 centímetros para ganhar aceleração e acertar a balança. O Slug vai ter só 11. Por que essa diferença de altura? Porque é a diferença de velocidade que esses projéteis têm na arma. O Promax trafega com maior velocidade, no caso 21 centímetros, do que o Slug com 11 centímetros apenas de altura. E nós vamos deixar a balancinha lá embaixo. Essa balancinha vai funcionar como dinamômetro, porque ela vai medir o impacto com o qual esses projéteis atingem a balança, o prato da balança. Esse impacto nós vamos medir em peso na balança. E nós vamos ver se um projétil mais veloz e mais leve, que no caso é o Promax a 21 centímetros, traz mais impacto do que um mais pesado e mais lento, que é o Slug a 11 centímetros. Quero dizer para vocês, antes de mostrar o experimento aqui, o seguinte, que a lei da física, antes que alguém questione, diz o seguinte: se eu soltar dois objetos de pesos diferentes do alto de um prédio, os dois vão tocar o solo ao mesmo tempo. Isso diz a lei da física. Porém, você precisa entender que isso só acontece no vácuo. Se você subir no alto do prédio, soltar essa porca, essa caneca, eles vão, ao mesmo tempo eles vão tocar o solo em horas diferentes. Por que eles vão tocar em horas diferentes, doutor? Essa lei da física fala que eles tocam no mesmo tempo. Porque aí entra o que nós queremos mostrar aqui, que é a resistência que o ar vai se opor, porque o ambiente tem ar durante a queda a um e a outro corpo. O que tiver o melhor coeficiente de arrasto, o que driblar melhor a resistência do ar, é o que vai tocar o solo primeiro. Então nós vamos ver o coeficiente de arrasto dos projéteis através desse experimento aí. Vamos dar uma olhadinha para a gente ver, e lá no final eu vou soltar os dois à mesma altura, que aí que vocês vão ver que diferença tem os projéteis de peso diferentes quando arremessados por armas. Dê uma olhadinha. Vocês puderam ver aí que o Promax a 21 centímetros, portanto o dobro de altura a mais de queda, trouxe 12,74 gramas de impacto na balança. E o Slug a metade da altura trouxe 13,33, portanto um impacto a mais na balança do que o Slug. Lembram da lei da física que diz que dois objetos caem na mesma aceleração? O que faz um cair diferente do outro é a capacidade que eles têm de driblar a resistência que o ar se opõe à queda. Isso quer dizer que o coeficiente de arrasto do Slug é bem melhor do que o coeficiente de arrasto do Promax, implicando automaticamente num coeficiente balístico maior. E quando soltos a mesma altura, vocês viram que a diferença de ganho que houve do Slug foi quase 40% a mais do que houve em relação ao Promax.
Por isso que ele, sendo metade da velocidade, com apenas 20-25% a mais de peso, traz um dano maior do que um projétil bem mais veloz, porém com menos massa. Por isso eu vou encerrar aqui dizendo isso para vocês, que hoje se chama os slugs da terceira revolução nas armas de ar, que é considerada a grande pérola da balística. Eles ainda estão em processo de desenvolvimento, juntamente com os canos. Está sendo feito um trabalho slug cano, para descobrir aquele cano que vai conseguir mostrar, realmente revelar todo o potencial que o slug tem. Então fica aí esse vídeo, eu espero ter ajudado e agradeço ter assistido. O assunto não é do muito gosto de muita gente não, mas balística para mim é uma coisa fascinante. Valeu, pessoal!